Olá! O trabalho a seguir elabora as diferenças mais marcantes entre a Alemanha Oriental e a Ocidental. Ele foi produzido pelos estudantes Camila Haskell, Gabriela Vaz e Thiago Ribas, para a disciplina de História e orientado pelo professor Eduardo Gomes. A Alemanha Oriental tinha como nome oficial República Democrática Alemã e era conhecida pela sigla RDA. Sua capital foi Berlim, mais especificamente o lado leste da cidade. Tinha 108.333 km² e foi fundada em 7 de outubro de 1949, ano em que sua Constituição entrou em vigor. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a derrotada Alemanha teve seu território repartido entre as nações vitoriosas: França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. A parte oeste do país ficou sob a influência dos países capitalistas, enquanto a parte leste se encontrava sob a intervenção soviética. Com o início da Guerra Fria, a presença dos dois blocos econômicos se intensificou na região, ao passo que a URSS cobrava dívidas elevadas do Oriente Alemão. A junta capitalista do Ocidente investia cada vez mais na sua parte, com o objetivo de impedir o avanço soviético no lugar. Uma diferença clara nas formas em que as duas Alemanhas tiveram início está na equivalência entre suas moedas. Um marco alemão ocidental valia 4 marcos no Oriente. Isso gerou um grande contrabando e uma tentativa de êxodo para a irmã capitalista que culminaram na construção do Muro de Berlim em 1961. Falando em economia, na Alemanha Oriental ela era planificada e cada vez mais de propriedade estatal, isto é, a produção era controlada pelo Estado. E o principal objetivo disso era suprir o mercado, garantindo as necessidades sociais da população. Porém, ainda que as necessidades civis básicas estivessem sendo realizadas, muitos reclamavam, pois não havia nem liberdade política e nem individual. Desde o início da separação, a economia da Alemanha Oriental já tinha sofrido por causa da devastação causada pela Segunda Guerra, com a morte de soldados, a interrupção dos negócios e as separações que deviam à URSS. E mesmo com essa cobrança de dívidas, no ano de 1950, a República Democrática da Alemanha juntou-se oficialmente à Comecon e passou a ser parte totalmente integrada do Bloco Socialista. Alguns anos depois, as empresas coletivas e estatais obtiveram um pouco mais de 95% da renda nacional líquida. E outro ponto importante é que no ano de 1976, o crescimento anual do PIB foi de aproximadamente 5%. Isso fez com que a economia da Alemanha Oriental fosse a mais rica de todo o bloco soviético. Porém, ainda assim, era mais fraca comparada com a sua irmã capitalista e os demais países. Deste modo, a RDA levou muito mais tempo para se recuperar dos efeitos da guerra que seu vizinho ocidental, que previsivelmente começou a atrair mais cidadãos do leste. O fluxo crescente da imigração preocupava bastante os dirigentes da Alemanha Oriental, que temiam a possibilidade do Estado ser asfixiado economicamente pela falta de pessoal qualificado, visto que muitos dos emigrantes eram jovens, o que poderia melhorar a economia. O controle da fronteira passou a ser bastante rigoroso, com penas drásticas a quem tentasse passar para o lado ocidental. E mesmo assim, o movimento persistiu, até que em 1961 foi construído o Muro de Berlim, separando a parte ocidental e a oriental da cidade. No dia 9 de novembro de 1989, sua queda foi o símbolo do fim do maior regime socialista em quase sua totalidade. Quando falamos de cultura no Oriente Alemão, devemos ter em mente uma grande censura e padronização vistas nos diversos meios artísticos, com destaque para os filmes e vestuário. No cinema, temos a criação da DEFA, Agência de Filmes Alemã, que era uma empresa estatal de elaboração de filmes, documentários e desenhos infantis. Em sua grande maioria, as produções eram de cunho nacionalista e socialista, focando na luta entre classes e na vida de trabalhadores comuns. Mesmo com uma análise minuciosa dos filmes, alguns longas que criticavam a forma como se dava o sistema conseguiram chegar à população. Exemplo disso foi o filme Carlo, de 1965, que evidenciava a falta de curiosidade e de criatividade das crianças de como o programa socialista moldava as mentes jovens. Com a unificação das Alemanhas, o DEFA passou a ser um acervo cultural em memória da RDA. Quando o assunto era vestimenta, a revista de moda, costura e cultura Sibyle ganhava destaque. Com o início considerado rebelde pelo Partido Único que governava a RDA, o periódico teve sua produção censurada e redirecionada.
Como em um mercado plano não havia novidades frequentes nas lojas, foi trabalho da Sibylle transformar as roupas do dia a dia dos trabalhadores em moda, principalmente voltada para o público feminino da época. O periódico exaltava a mulher trabalhadora e dava dicas de customização caseira de roupas, ensinando a população a se singularizar. No fim, acabou indo à falência com a queda do muro e com a maior competição. Hoje, 30 anos após a unificação, o impacto econômico e social deixado pela divisão do país é subestimado e muitos alemães ainda sentem a presença de um muro invisível que divide o país. Além das desigualdades socioeconômicas, Dalia Marin, que é professora de economia da Universidade de Munique e pesquisadora, chama atenção para uma diferença mental entre os alemães orientais e ocidentais. Ela diz que as pessoas do leste muitas vezes se sentem como cidadãos da segunda classe. Podemos então perceber que reunificar a Alemanha é um processo muito mais vagaroso do que apenas derrubar o muro da capital, e embora a situação tenha melhorado, algumas diferenças ainda são visíveis. Então percebemos que o imaginário civil, especialmente dos mais velhos, permanece estagnado e que uma mudança de atitude geral irá demorar para acontecer. Uma boa sugestão de filme para quem gostaria de acompanhar mais como era aquela época é o filme Adeus Lenin, que conta a história de uma mulher que era comunista e ao infartar entra em coma quando vê o filho num protesto contra o regime ser preso. Quando ela acorda um ano depois, o muro de Berlim já tinha sido derrubado, mas o filho dela luta para fingir que nada mudou, temendo que o choque lhe seja fatal. E para finalizar, trazemos uma curiosidade, que é esse estudo da Forbes no ano de 2019, que faz o ranking das maiores empresas de capital aberto do mundo. E 47 entre as 50 maiores empresas da Alemanha têm sua sede na Alemanha Ocidental, e as 3 delas que se encontram no leste estão em Berlim, na capital. E é isso, esperamos que vocês tenham gostado do trabalho.